Pedro, um homem escolhido por Jesus, é o tema da palavra de hoje. A escolha que Jesus fez dos apóstolos nos surpreende de uma forma muito extraordinária. Vemos que Deus ele não escolheu nenhum empreendedor. Eram homens com muitas limitações. Não vemos que esses homens eram homens de uma nobre estirpe, não. Nenhum deles ocupava o topo da pirâmide social. Eram apenas galileus, uma raça desprezada. Eram homens iletrados, marginalizados socialmente. Homens carregados de uma cultura religiosa, às vezes com secretismo religioso. Pedro era um inconstante, André era tímido, Tiago e João, conhecidos como filhos de trovão, Tomé incrédulo, e por aí vai. Um dos episódios mais marcantes do chamado de Pedro deu-se às margens do mar da Galileia. Quando Pedro, André, Tiago e João eram sócios, empresários de pesca, haviam trabalhado a noite toda sem nenhum sucesso. E voltando-se do labor noturno de redes vazias, não tinham nada para oferecer. Ao mesmo tempo que levavam as redes, as multidões apartavam Jesus. E às margens desse lago de água doce, também chamado Lago de Genezaré, Jesus fez do barco um púlpito, da praia um templo, da água espalhada um amplificador de som. E ali, no meio daquela multidão, Jesus ensina a grande multidão. E a pergunta que se deve fazer: por que Jesus entrou no barco de Pedro e não no outro barco? Por que Jesus se dirigiu a Pedro e não a outro companheiro de pescaria? Por que Jesus concentrou a sua atenção na vida de Pedro? A verdade é que depois que Jesus despediu a multidão, dirigiu-se a Pedro, dando-lhe uma ordem, dizendo: vai para mais dentro do lago, em Lucas 5, e lança as vossas redes novamente. A ordem era para Pedro, mas as redes eram de todos. A ordem foi a Pedro, mas a pescaria era de todos. Havia naquele propósito específico de trabalhar na vida de Pedro, que era um experiente pescador, conhecia de tudo. Ali era o seu território mais conhecido, era o campo onde ele tirava o seu sustento. E Pedro garante a Jesus que o mar não estava para peixe. Pedro apresenta diante de Jesus uma lógica fria, uma experiência madura, sua certeza experimental, mas ao mesmo tempo expressa sua convicção de total impossibilidade de êxito, movido por uma fé robusta. E ele diz: mas por causa da tua palavra eu vou lançar as redes. Pedro oscila entre a realidade desanimadora da expectativa frustrante e a fé vitoriosa. Pedro oscila entre a improbabilidade do esforço e a manifestação do poder de Jesus. Ao mesmo tempo que diz que a pescaria já havia sido feita sem nenhum resultado, ele se dispõe a agir novamente. Pedro é esse homem que, como um pêndulo, vai de um extremo a outro. Pedro, então, depois daquela pescaria, ele deixa o mar, o barco, as redes, os peixes, os sócios e corre ao encontro de Jesus, se prostra
aos pés de Jesus, depois de puxar as redes cheias de peixe. Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro reconhece que Jesus é Deus, que ele não passa de um miserável pecador, que não tem direito de estar ao lado de Jesus. Pedro sabe que Jesus é mais do que um mestre, é mais do que um homem, é alguém que tem poder para fazer milagres. Mas Jesus não se afasta de Pedro, mas o atrai ainda mais e diz para ele não temer. O mesmo Jesus que ordenou para Pedro lançar as redes ao mar, agora pesca Pedro com a rede da graça. O mesmo Jesus que manifesta o seu poder na pesca maravilhosa, agora vai atrás de Pedro fazer a mais gloriosa das pescarias, a pescaria de homens. Jesus, em vez de ir embora, convoca Pedro para um novo desafio, uma nova empreitada, e ele disse: não temas, Pedro, de agora em diante eu vou fazer você um pescador de homens. Pedro não era um pescador de homens, nem se tornou por si mesmo, não. Foi Jesus que fez isso na vida de Pedro. É Jesus quem capacita o homem a ser um instrumento eficaz e levar outros homens aos pés dele. Pedro deveria usar toda a sua experiência de pescador para um outro negócio. Pescar homens é o mais importante, é o mais urgente, o mais sublime trabalho que se pode fazer na terra. Este trabalho tem consequências eternas. Nem todo o ouro do mundo poderia comprar a salvação de um homem. A partir desse momento, o dinheiro não deveria ser mais o vetor que governaria as movimentações de Pedro, mas a salvação de almas. Pedro deveria investir seu tempo, sua inteligência, seu esforço nas vidas. Pedro foi transformado em pescador de homens. Sua empresa de pescaria fechou, os seus barcos foram arrastados para a praia. As suas redes foram aposentadas, um novo empreendimento foi iniciado. Uma nova frente de trabalho foi aberta. Um novo negócio foi inaugurado. Eu farei de vocês pescadores de homens, foram as palavras de Jesus. E de fato, Pedro vai ser preparado para atuar como um pescador de homens, para lançar a rede do Evangelho, para levar as multidões para Cristo. Ele é o grande pregador, um líder cheio do Espírito Santo. Pedro não foi apenas salvo por Jesus, mas também transformado em discípulo, em apóstolo dele. Pedro tornou-se um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Junto com Tiago e João, Pedro formou o grupo dos discípulos que desfrutaram de maior intimidade com Jesus. Essa é a verdade. Somente Pedro, Tiago e João entraram na casa de Jairo. Somente eles três subiram no monte da transfiguração e viram Jesus sendo transfigurado. Somente Pedro, Tiago e João desfrutaram do momento mais crucial da vida de Jesus, do Getsêmani. Pedro, Tiago e João viram como ninguém o poder de Jesus sobre a morte na casa de Jairo. A glória de Jesus no monte, viram a agonia de Jesus no Getsêmani. Que palavra extraordinária! É a palavra labraito do nosso Deus.
possamos receber esta palavra em nome de Jesus. Amém.